Determinante de ordem 3. Regra de Sarri. Amigos da matemática, eu me chamo Silvio Romero e estou aqui para conversarmos mais uma vez sobre matemática. Desta vez, vamos falar sobre determinante, mais especificamente sobre a regra de Sarri. Você está preparado? Então me acompanhe. Então, assim, para você resolver determinante, você pode resolver basicamente de algumas formas, né? Quando o determinante é de ordem 2, a gente utiliza aquela regra onde a gente multiplica os elementos da diagonal principal, multiplica os elementos da diagonal secundária, subtrai o produto da principal menos o produto da secundária. No caso da equação do determinante de matriz de ordem 3, não dá para aplicar aquele método. Por quê? Porque o determinante o determinante é um número associado aos elementos de uma matriz através de propriedades matemáticas, sem deixar nenhum elemento de ser associado a essas operações. Então, se eu aplicar só aquela regra de diagonal principal menos a secundária, nós vamos ter elementos sem trabalhar, vamos dizer assim, sem ser envolvido na operação. Então, aqui você basicamente, para resolver esse método, você tem duas opções: aplicar o teorema de Laplace ou a regra de Sarri. Bom, mais prático é você aplicar a regra de Sarri. E a regra de Sarri é, como eu já disse, é bem prática. Basta que você siga alguns passos. O primeiro seria o seguinte: nós temos aqui, supondo, nós vamos ter aqui o determinante. Um determinante de uma matriz, vamos dizer que aqui nós temos os elementos de forma genérica. Então aqui nós temos a representação de uma matriz de ordem 3. Lembrando que só existe determinante se a matriz for quadrada. Inicialmente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas duas primeiras colunas do determinante e vamos repetir ao lado da última coluna. Então, pega as duas primeiras e repete aqui. Tá? Depois disso, o que vai acontecer? Depois de fazer isso, repetir as duas primeiras colunas, nós temos essa relação. Nesse caso, se você lembrar do que é a diagonal principal, nós teremos a diagonal principal. Além dessa diagonal principal, nós podemos considerar mais duas também como sendo diagonal principal. Então aqui eu vou ter a diagonal principal, 1, 2, 3. Então eu vou multiplicar esses elementos. A1 vezes A2, 2 vezes A3, 3. Está aqui, ó. Depois, A1, 2 vezes A2, 3 vezes A3, 1. Está aqui. E depois A1, 3, A2, 1 e A3, 2. Está aqui. Esses resultados eu somo e eu vou ter um resultado só. Vamos chamar aqui esse resultado de P. P de principal. Depois disso, nós vamos repetir esse processo, só que agora utilizando a diagonal secundária. Então, nós vamos agora também considerar 3 diagonais como sendo diagonal secundária. Essa aqui seria a normal, mas essas duas que a gente acrescentou quando colocou as duas colunas aqui ao lado. Então, nós vamos ter o A1, 3, A2, 2 e A3, 1 multiplicado. Está aqui. Tá? Depois, o A1 mais o A2, 3 e o A3, 2. Está bem aqui também. E, finalmente, o A1, 2, A2, 1 e A3, 3, que está aqui. Então, o que é que eu vou fazer com esses 3 elementos? Eu vou somar. Vou fazer uma soma algébrica. Por que eu estou falando de uma soma algébrica? Porque, na realidade, a gente ainda vai utilizar aquele raciocínio de determinante lá da ordem 2, que é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Só que aqui é a soma dos elementos da principal, do produto, né, dos elementos da diagonal principal, menos a soma do produto dos elementos da diagonal secundária, que nesse caso aqui eu vou chamar esses resultados de S. Então, o determinante vai ser calculado da seguinte maneira: você vai pegar o determinante, digamos que aqui seja uma matriz A, então vamos chamar determinante de A, aquele resultado P menos esse resultado S. Lembrando aqui que a gente pode tranquilamente somar, tá, esses valores aqui, normalmente fazer a soma e deixar para botar o sinal de menos, como se eu estivesse colocando um parênteses, tá? Do lado de fora acrescentando um parênteses. Eu posso colocar aqui, ó, uma parêntese e aqui transformar todos esses sinais em mais. Somando
somando. Então aqui fica o menos de fora, então o resultado chamamos de S. Tá bom? Então, como eu já disse, então pegamos agora o resultado da principal menos o resultado da secundária. Aí nós vamos ter o resultado do determinante da matriz. Vamos ver um exemplo? Ora, vamos ver o cálculo do determinante dessa matriz aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É pegar essa coluna 1, essa coluna 2 e repetir ela aqui ao lado. Observe que eu fiz a diagonal principal, os vermelhos, e a diagonal secundária, os que estão de azul. Então na diagonal principal eu tenho 1 vezes 3 vezes 2, é o que está aqui, ó. Então vamos fazer 1 vezes 3 vezes 2. Vamos fazer esse produto já de forma direta, tá? Já multiplicando mesmo. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Esse resultado, lembrando que é o resultado da diagonal principal. Agora a segunda diagonal, 5 vezes 0 dá 0. 0 vezes 4, qualquer número vezes 0 é 0. Então aqui mais 0. E a terceira diagonal, que fica menos 2 vezes 8 dá menos 16. Menos 16 vezes menos 1, menos com menos dá mais 16. Isso aqui são os resultados da diagonal principal. Menos, agora vamos pegar os resultados da diagonal secundária. Secundária, lembrando que são os azuis aqui, tá? Eu posso começar tanto por aqui como por aqui, tanto faz. Então vai ficar aqui, ó, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes menos 2 dá menos 24. Esse agora. Lembrando que quando eu multiplicar por 0, qualquer número vezes 0 é 0. Então menos 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. Aí eu vou botar mais ou menos, tanto faz, porque o 0 é um elemento neutro, né? Tanto faz botar mais ou menos aqui, ou então até nem botar esse 0. E finalmente, 2 vezes 8, 16. 16 vezes 5, mais 80. Vamos ver então aqui, ó. 6 mais 0 dá 6, mais 16 dá 22. Então aqui eu tenho 22 menos esse resultado aqui. Vamos fazer a conta, ó. Menos 24 mais 0 dá menos 24. Menos 24 mais 80 é como se eu pegasse 80 e subtraísse de 24. Dá menos 50, vai dar 56 positivo, mas tem um menos aqui na frente, então vai ficar 22 menos 56. Cujo esse resultado, 22 menos 56, é igual a menos 34. Pronto, então aqui é o resultado do determinante dessa matriz aqui. Então, portanto, pela regra de Sarry, como eu disse, tem duas possibilidades: fazer pela regra de Sarry ou fazer pelo teorema de Laplace, mas especificamente aqui nós estamos trabalhando a regra de Sarry. Pela regra de Sarry, o determinante da matriz B é igual a menos 34. Ok? Então isso é regra de Sarry. Em um outro vídeo eu trarei para vocês como é que se resolve utilizando o teorema de Laplace. E aí, o que achou do vídeo? Gostou? Então compartilha e, se possível, deixa teu comentário. No mais, ficamos por aqui. Até o próximo. Tchau.